O maior edifício de concreto armado do Brasil, um símbolo arquitetônico da cidade de São Paulo, desenhada por um dos arquitetos mais famosos do mundo, e que é praticamente uma cidade vertical. No episódio de hoje, da série História das Estruturas, veremos tudo sobre o edifício Copan, a obra que Oscar Niemeyer amava odiar. Então já deixa o like aí, se inscreve se ainda não for inscrito, e vem comigo conhecer a história incrível da engenharia nacional. O Brasil dos anos 50 era um país diferente, governado por Juscelino Kubitschek, famoso por ser o primeiro presidente a abrir o mercado nacional para grandes empresas e por planos ambiciosos, como os 50 anos em 5, que deu origem à nova capital do país, colocando o Brasil em uma posição de destaque no mercado internacional, atraindo investimentos em todos os segmentos. De olho nesse mercado em ascendência, a Companhia Pan-Americana de Hotéis e Turismo encomenda um projeto ambicioso, um edifício gigantesco que unisse um centro comercial de lazer com residências, além de um hotel, um teatro e um cinema. Pensado para ter sua inauguração no 4º centenário da cidade de São Paulo, que seria comemorado em 1954, o projeto foi apresentado por Oscar Niemeyer em 1951. Com um formato totalmente fora dos padrões dos ângulos retos comuns dos edifícios, o projeto em formato de S impressionava pelo seu porte, na época um dos maiores do mundo em área construída, e se tornou imediatamente um marco na arquitetura moderna do país. A obra, iniciada ainda em 1952, passaria por um grande impacto financeiro, quando o Banco Nacional Imobiliário, principal financiador do empreendimento, foi fechado em meados daquele mesmo ano. Com a saída do BNI, a empresa americana de aviação Pan Am, que também financiava o projeto, também perde o interesse e as obras ficariam paralisadas por quase 6 anos. Até que em 1957, o Banco Bradesco assume o projeto, ressuscitando o gigante. Apesar de Oscar Niemeyer listar o projeto como uma das suas obras, era notória a insatisfação do arquiteto em relação ao edifício, principalmente pela decepção do edifício que era para ser finalizado no 4º centenário de São Paulo, estar apenas no 3º piso durante as festividades, e ainda com as obras paralisadas. O projeto manteve as formas desenhadas por Niemeyer, mas as contribuições dele pararam por aí, já que o projeto original foi completamente alterado com a entrada do Banco Bradesco. O complexo desenhado pelo arquiteto era muito maior, incluía um outro edifício anexo que abrigaria um hotel de luxo. Uma passarela ligaria os 2 prédios, onde seriam instalados restaurantes e lojas. No seu lançamento, Oscar Niemeyer disse ter se inspirado no Rockefeller Center, de Nova York, na época o maior complexo do tipo do mundo. Quase tudo foi executado no novo projeto aprovado pelo Bradesco, com exceção do teatro e o hotel, que virou um prédio significativamente menor, se tornando uma agência do próprio banco. A execução ficou a cargo de Carlos Lemos e os projetos estruturais foram feitos pelo engenheiro Joaquim Cardoso, que era o engenheiro responsável pelos projetos mais ambiciosos de Oscar Niemeyer, como os palácios do Planalto e Alvorada, em Brasília, além da famosa Catedral Metropolitana. A estrutura do edifício foi executada totalmente em concreto armado pela Companhia Nacional da Indústria da Construção, a CNI, sendo considerada até hoje a maior estrutura em concreto armado do país, cobrindo uma área de 2.300 metros quadrados e uma carga total de 123 mil toneladas e 118 metros de altura e 35 andares. Suas fundações eram do tipo tubulão ar comprimido. Ainda durante a subida do 20º pavimento, o edifício começou a se inclinar em direção ao canto norte devido à baixa resistência do solo. Isso considerando que durante a execução das fundações, um reforço adicional já havia sido executado, com a cravação de estacas em concreto pré-fabricado juntas aos tubulões, mas ainda assim não foram o suficiente. O edifício afundou cerca de 3 centímetros em um curtíssimo período, sendo executado uma segunda rodada de reforços, utilizando estacas mega, cravada na região onde ocorreu o recalque. Na época, o Copan era de longe o edifício mais pesado já executado na região,
Os parâmetros de cálculo de fundações foram revisados após esse ocorrido. O projeto inicial do prédio comportaria 900 apartamentos, mas uma alteração feita pelo Bradesco aumentou esse número para 1.160 unidades, com áreas que variam de 20 a 200 metros quadrados, o que permitiria uma reunião com várias classes sociais em um mesmo ambiente. Com uma fachada de 45 mil metros quadrados de área, uma das características mais marcantes do edifício são seus brises. A função é manter o conforto térmico, reduzindo a radiação direta do sol nas unidades de apartamento, além, é claro, de dar mais volume ao edifício, o que destacou ainda mais as suas curvas suaves. Apesar de bonitos de ser visto de fora, os brises não agradam muito alguns moradores. Afinal, limitam a visão das janelas e são praticamente impossíveis de limpar, o que gera um acúmulo de poeira, dando um aspecto de ambiente sujo até nos apartamentos mais limpos. Localizado no número 200 da Avenida Ipiranga, o Copan precisa de 20 elevadores para atender os seus 6 blocos. Foi finalizado em 1966, após 15 anos de conturbadas crises econômicas dos seus financiadores, problemas com avarás e a paralisação de 5 anos. Na sua inauguração, era considerado um endereço de elite. Morar no Copan era um status que a burguesia paulistana se orgulhava. Mas esse status não durou muito tempo. Com a decadência do centro nos anos 70, o edifício entrou em declínio. Sua imagem esteve inclusive associada a um cortiço vertical, virando um ponto de venda de drogas e prostituição. Isso só começou a mudar no início dos anos 90, com uma revitalização, atraindo novamente a classe média paulistana, que na época buscava moradias de qualidade e bem localizadas, e com preços baixos. Ainda nessa época, era visível o contraste social entre os moradores, principalmente quando comparado aos blocos D, que era composto por apartamentos de 3 quartos de até 200 metros quadrados, com o bloco B, onde se instalavam 448 kitnets e 192 conjugados de quarto e sala. O Copan abriga hoje desde grandes empresários e artistas até pessoas simples. No térreo, o edifício ainda abriga 72 lojas e um cinema, que hoje dá espaço para uma igreja. O complexo abriga mais de 5.000 pessoas. É tão grande que possui o seu próprio código postal. Em 2007, o Copan foi tombado e se tornou um patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Apesar de parecer um título glamuroso para quem vê de fora, para os moradores isso só atrapalhou uma longa briga para a revitalização da fachada e áreas comuns do edifício. Em 2009, por exemplo, um grande número de pedestres começaram a reclamar por conta de constantes quedas das pastilhas de revestimento da fachada, que após 54 anos começaram a se desprender, atingindo quem trafegava pelas calçadas. O fato de ser um edifício tombado limita muito qualquer alteração na estética do prédio, devendo manter exatamente suas características, o que torna qualquer intervenção muito mais cara que o normal. Um orçamento apresentado em assembleia para os moradores teve o custo de 23 milhões de reais para os reparos da fachada, pouco menos que o valor gasto para sua construção. A fachada do edifício foi revestida com uma tela de segurança, que ficou de forma provisória por 8 anos, até o início dos primeiros reparos na fase de restauração, que além da estética, vai recuperar partes da estrutura, que teve algumas armaduras expostas pela degradação avançada do edifício. Entre essas revitalizações estão as retiradas das grades das escadas de emergência em forma de caracol, que destaca ainda mais a estética do edifício. Com uma população maior do que muitas cidades do país, tem basicamente tudo o que uma cidade precisa, como restaurantes, lavanderias, farmácias, mercearias, padarias, enfim. É possível viver no Copan sem nunca ter que sair dele, trabalhar, morar e se divertir dentro dele, e centenas de pessoas realmente fazem isso. O Copan é uma obra de arte fora do museu, seja você um entusiasta por estruturas como eu ou não. O Copan jamais passa despercebido por quem vai ao centro de São Paulo, e por isso que ele faz jus
a sua aparição aqui na nossa série História das Estruturas. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E me fala aí nos comentários, você mora no Copan? Já visitou? O que achou dessa incrível história? E me diz aí o que gostaria de ver no próximo episódio da série História das Estruturas. Agradeço a sua audiência até aqui e te aguardo no próximo vídeo. Valeu e até lá!